Direito Civil, mais uma aula maravilhosa da melhor matéria dentro do direito. Hoje escolhi um tema dentro do direito de família, vamos falar sobre bem de família. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ana Silvia, sou professora de Direito Civil aqui da Cultive e temos umas regras daqui dentro das nossas aulas, certo? Tem que assistir a aula com o Código Civil aberto. Vai abrindo o Código Civil aí enquanto a gente vai se preparando para a aula, artigo 1711, ok? A gente vai falar hoje, então, nosso tema, como dito, é o bem de família. Bem de família é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Esse bem não pode ser penhorado porque ele é bem de família. A gente às vezes para pensar, aquelas pessoas que não têm muito conhecimento do direito e pensam assim, nossa, eu tenho uma casa, isso aqui é bem de família. Veja, não é sempre que é assim. Ou eu tenho duas casas, aquele é meu bem de família, esse outro não é. Existem algumas regras para a gente conseguir colocar essa afetação, esse ônus nesse imóvel para dizer que ele é bem de família. Então vamos começar falando o que é o bem de família. Essa expressão bem de família é uma forma de afetação de um bem que tem um destino muito especial, que é a residência de uma família. A gente chama de afetação porque afeta diretamente aquele bem imóvel com um ônus. Ele fica gravado como bem de família. Ele é instituído como bem de família para que possa afastar a penhora dele em relação à dívida contraída por algum integrante ali da família, certo? Existe essa afetação, mas é importante a gente colocar aqui que o bem de família, ele não é uma questão de direito real, ele não é um imóvel, mas sim um direito, é o direito de residência, do lar, da convivência em comunidade da família. Para que não se perca isso, existe esse direito que é o bem de família. Então não é uma questão que fica relacionada aos direitos reais, estudada em outra etapa aí dentro do direito civil, mas sim é uma questão de família, uma vez que é um direito de todo e qualquer núcleo familiar, não somente em relação ao imóvel. Muito bem, tem duas espécies no direito de família, o legal e o voluntário. A gente vai começar falando sobre o bem de família voluntário. O bem de família voluntário, ele está previsto somente no Código Civil. Quando teve essa transição aí que a gente passou do Código Civil de 1916 para o Código Civil de 2002, o legislador, me parece que por esquecimento, acabou por deixar passar o bem de família legal, que poderia ter sido colocado já dentro do Código Civil para a gente não precisar de tantas normativas, tantas normas, tantas leis alienígenas, né, que a gente chama. Essas leis esparsas que a gente tem aí, que acabam também por regular o direito de família, sendo que a gente tem toda uma codificação civil que já faz isso. Bom, fica aí só por um desabafo aqui da prof. Bom, mas mesmo assim, vamos começar falando sobre o bem de família voluntário. Bem de família voluntário, como eu disse, previsto no Código Civil a partir do artigo 1711. O bem de família voluntário, ele é bem específico, ele pode ocorrer em situações muito específicas e por causa disso, o bem de família voluntário ele não é muito instituído. Vamos ver por quê. Para que se possa instituir, para que a família institua aquela sua residência como bem de família, tem que existir duas propriedades ou mais em relação àquele núcleo familiar. Essa instituição de bem de família, ela tem que ser feita através de escritura pública ou também através de testamento. Pode deixar no testamento indicando um bem para ser indicado para ser específico do bem de família. Daí diz o Código Civil, esses quadrinhos que estão aqui são um resumo do que os artigos do Código Civil estão falando, tá? Para você instituir como bem de família um imóvel, só pode no valor máximo de 1/3 do patrimônio líquido do instituidor no momento da instituição do imóvel como bem de família. Isso tem muita crítica doutrinária porque diz que primeiro você tem que ter 2 bens de família para fazer esse bem de família convencional, que já é uma dificuldade de a gente conseguir achar hoje em dia. Segunda coisa, tem que ter o valor de 1/3 do patrimônio daquele que está instituído. 1/3 é bem menos do que a metade, né? Para o pessoal mais perdido aí em matemática.
O que acontece? Se você tem dois imóveis que têm mais ou menos o mesmo valor, você não consegue fazer a instituição pela forma convencional do bem de família. Você vai ter que entrar ali pelo bem de família legal, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente agora na nossa aula, ok? Então tem bastante crítica em relação a esses requisitos pra gente poder instituir o bem de família de forma convencional. Dizem os doutrinadores que por causa desses requisitos, a gente só vai conseguir instituir o bem de família convencional quando a gente tiver frente, quase desliguei, desculpa aí, quando a gente tiver frente ao parágrafo único do artigo 5º da Lei 8.009 de 90, que é a Lei do Bem de Família. Ele fala o seguinte: na hipótese do casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis, utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para este fim no registro de imóveis na forma do artigo 70 do Código Civil. Então existe essa dificuldade de a gente conseguir fazer essa instituição de bem de família naquele imóvel por todos esses requisitos. Normalmente consegue se fazer quando a residência da família ocorre em várias residências diferentes, o que não é muito comum. Então vejam que o bem de família, a instituição pela forma convencional, não tem muita utilização prática, mas a gente também tem que saber. Qualquer imóvel urbano ou rural pode ser instituído como bem de família. O interessante em qualquer bem de família, tanto o convencional quanto o legal, é que ele acaba por vincular os bens móveis que estão compreendidos dentro daquele bem imóvel. Os bens móveis que são necessários para uma moradia confortável e necessária aí para a nossa convivência, para o nosso dia a dia, eles também acabam por ser penhorados, desde que eles estejam completamente quitados. Assim, a minha geladeira, o meu fogão, o meu sofá e a minha TV, o meu carpê e assim por diante não podem ser penhorados da mesma forma. Por quê? Porque eles fazem parte desse bem maior, que é o bem imóvel, que foi instituído como bem de família. Vem ver comigo o que o artigo 1713 fala. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio. Eu não posso somar tudo que eu tenho em casa. Se eu somar tudo que eu tenho em casa de móveis e exceder o valor do bem imóvel, daí sim eu posso ter a penhora. Mas até o valor daquele prédio, da construção, da casa, da residência, não existe possibilidade de penhora. Interessante o assunto sobre a vaga de garagem. O STJ falava o seguinte: como a vaga de garagem dentro dos prédios, daqueles condomínios, ele tem uma matrícula própria. A vaga de garagem é como se fosse um imóvel apartado do apartamento. Dessa forma, o STJ, antigamente, ele entendia que a garagem era necessária para boa convivência ali da família, que tinha que estacionar o carro quando chegasse em casa. Por isso, ele estendia a questão da impenhorabilidade do bem de família também para as vagas de garagem. Porém, o entendimento mais recente, súmula 499 do STJ, fala que não. Por existir essa diferença de matrícula no registro de imóveis, sendo que o imóvel, que seria o bem de família, possui uma matrícula, por sua vez a garagem tem outra matrícula, ela é sim penhorável, pode recair penhora de dívidas da família na garagem. Esse é um entendimento razoavelmente novo aí dentro do direito civil, por força da súmula do STJ. O bem de família convencional, ele ainda pode ser instituído por terceiro através de testamento, como já dito, ou também através de doação. Ou seja, é aquela instituição ainda em vida. Quando o terceiro vai doar o bem que está gravado como bem de família, que vai ser gravado como bem de família, tem que ter a anuência expressa dos cônjuges. Não adianta o terceiro instituir o bem de família, como bem de família aquele imóvel, se não houver a aceitação. Sem aceitação, não se torna bem de família. Como já dito, o bem de família, ele tem que ser registrado, né? Essa afetação tem que ser colocada na matrícula do imóvel, como previsto no 1714 do Código Civil. Olha que interessante, a gente passando para dar uma lida, no artigo 1715, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos a prédio ou de despesas
de condomínio. Então, a dívida anterior à constituição não vai caber dentro daí do nosso empenhorabilidade do bem de família. Somente por dívidas posteriores a gente pode arguir a empenhorabilidade pela força do bem de família. O bem de família se extingue até a morte de ambos os cônjuges, da família ali, né, que instituiu aquele bem com a afetação do bem de família, ou quando até o último filho alcançar a maioridade, ou seja, ou com a morte ou com a maioridade dos filhos da família que instituiu a afetação do bem de família em relação àquele imóvel. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. É um artigo que não deixa brecha para nenhum tipo de discussão. Extinguiu a sociedade conjugal, não é por causa disso que extingue-se o bem de família, que vai cair por terra a instituição desse bem de família, certo? Olha agora que interessante o artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viveram dos cônjuges ou, na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. A pergunta que eu fiz, então, que se a dissolução da família extingue o bem, está prevista em 2 artigos, o 1721 e também a resposta consta ali no 1716, quando o Código Civil nos diz que a extinção do bem de família só acontece com a morte dos cônjuges ou com a maioridade dos filhos. Muito bem, passando agora para o bem de família legal. Sai do Código Civil um pouquinho, abre aí no teu banco de meco a Lei 8.009, olha, eu quase desliguei de novo. A Lei 8.009 de 90. Ah, eu tinha deixado marcado aqui, eu consegui desmarcar. Pera aí, pouquinhos. Muito bem, 8.009. Achamos. Lei 8.009 de 1990. No artigo 1º, a lei abre já dizendo o que é bem de família legal. Imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges, pelos pais ou os filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então a gente tem exceção, mas se tiver somente uma propriedade, aquele bem é considerado bem de família. É uma norma de ordem pública que atua em prol do núcleo familiar. Interessante a gente falar sobre o parágrafo 1º do parágrafo único, desculpa. A empenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, plantações, benfeitorias, equipamentos, inclusive os de uso profissional. Como a gente estava falando do bem de família voluntário, mesma regra aqui para o bem de família legal. Tudo que está ali dentro, que seja para boa convivência, móveis e benfeitorias, não vão entrar aqui também como possibilidade de penhora. Ou seja, nesses bens móveis não recai penhora, porque eles fazem parte de um todo que é impenhorável, que é o bem de família, o imóvel em si. Interessante a gente falar sobre a súmula 205, ela foi instituída pelo STJ, que fala que essa lei, ela aplica-se na penhora anterior à vigência dessa lei, porque ela é mais benéfica e tenta proteger, como dito agora há pouco, que tenta proteger esse núcleo familiar, que é base da sociedade dentro do nosso estado, e por isso o STJ teve esse entendimento e sumulou o assunto. Porém, aqui é interessante, uma das primeiras exceções que a gente vai ver agora, em relação à penhorabilidade do bem de família, admite-se em relação às taxas condominiais. Se você está devendo condomínio e você acha que você não vai ser executado ou não vai ter o seu bem penhorado porque ele é bem de família, pensou errado. Existe sim a possibilidade de penhora quando a dívida for de taxa condominial, mesmo em bem de família. Discussão, né, que não leva a nada, digamos assim, mas é importante a gente falar. O que é família? Família é só aquela entidade que tem pai, mãe e 2 filhos? A gente sabe que não é mais esse tipo de constituição mais comum até que a gente tem de família dentro da nossa sociedade. Então imagina o seguinte, é um solteiro, ele mora sozinho.
Posso executar o bem que ele mora? Posso penhorar o bem que ele mora? Não. Por quê? Porque ele é uma família, mesmo que seja uma família de uma única pessoa. Da mesma forma, o mesmo raciocínio é utilizado do viúvo ou da viúva que mora sozinho e só tem um bem. Também vai entrar como bem de família, também entra na regra da Lei 8.090, que fala sobre o bem de família legal. Falando agora sobre o artigo 2º da mesma lei, 8.090, ele fala que as obras de artes, veículos e aqueles adornos suntuosos, ou seja, aquelas coisas cheias de frufru, coisas muito caras que não tem muita utilidade no nosso dia a dia, constam ali, estão dentro da casa, esses sim podem ser penhorados. Ok? Então, cuidado, obra de arte, por quê? Porque ela não é vital ali para a convivência da família, para a utilização da casa. Do mesmo caso, do veículo e também em relação aos adornos suntuosos, certo? O artigo 3º da lei traz pra gente que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. As exceções da impenhorabilidade aqui estão no artigo 3º da lei. Então ele fala pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção da casa. Em relação às taxas condominiais, dá uma lida depois pausadamente nos incisos do artigo 3º da lei 8.090. Eu espero que vocês cheguem nessa mesma conclusão que eu, que tudo que for dívida em relação ao próprio imóvel, daí sim existe a possibilidade de penhora. Daí a gente não pode afastar a penhora pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família. Acabou já. Tranquilo, né, gente? A parte de bem de família é tranquila, tá tudo na lei. Lê com atenção, tá, gente? O artigo 3º que fala sobre as exceções da impenhorabilidade. E eu, Ana Silva, espero você aqui na Cultive na próxima aula de Direito Civil. Beijo, até!